meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar os versículos finais da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Por ser os capítulos finais, é a saudação final, aquele momento no qual Paulo se despede dos romanos e também o momento no qual ele aproveita para, por meio dos romanos, enviar abraços a pessoas queridas. É por isso que vocês veem aqui ao meu lado, no slide, essa palavra saudai. Uma palavra que se apresentará, um verbo, várias vezes ao longo desses versículos, indicando toda a alegria do apóstolo, que por meio da carta se dirige a essas pessoas, como se, sempre por meio da carta, ele pudesse abraçá-las forte, afetuosamente, na alegria que a fé gera. Essa fé que faz de Paulo e de todas essas pessoas irmãos e irmãs em torno a Jesus Cristo. Apesar de nos depararmos ali com um elenco grande de nomes de mulheres e homens, todos sempre comprometidos com o Evangelho, se lermos com um pouquinho de atenção, perceberemos que em meio a esses nomes, Paulo vai colocando alguns elementos discretos, mas muito importantes. Esses elementos, de um lado, nos ajudam a compreender algumas características da igreja primitiva, da igreja da época do apóstolo. Características que dizem como era a igreja na época do apóstolo, mas que são válidas também para nós hoje, que, portanto, podem iluminar a nossa vida de fé, sobretudo comunitária. Vou destacar apenas 2 pontos significativos para podermos meditar. O primeiro ponto é do versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. O beijo santo aqui, ou ósculo santo, ou como nós diríamos hoje, o abraço da paz, já era característico da reunião da comunidade primitiva, sobretudo no domingo, o dia do Senhor. E nessa reunião, quando é que se vivia esse beijo santo, esse abraço da paz? Bom, essa reunião era dividida em 2 partes. Uma primeira parte, com longas orações, também reflexões a partir do texto da Palavra de Deus, quando possível da carta do apóstolo, no caso de comunidades fundadas pelo apóstolo, e um segundo momento, que era o momento mais propriamente eucarístico, de sentar-se à mesa em torno ao pão e o vinho, o que nós chamamos hoje de liturgia eucarística. Entre o primeiro momento e o segundo momento, nós encontramos ali o beijo santo. Ou seja, tendo começado a reflexão e apresentado as primeiras orações a Deus, a comunidade é convidada a abraçar-se. Esse rito, que se tornou característico da reunião das comunidades cristãs, não pode ser entendido simplesmente do ponto de vista superficial. 2 pessoas que, num determinado momento, se abraçam e se beijam. Não. Esse rito é colocado no meio de forma pedagógica. Vejam que Paulo coloca ali, saudai-vos uns aos outros. Quando ele coloca uns aos outros com o beijo santo, o que ele quer enfatizar? O elemento da reciprocidade. O beijo santo, portanto, serve para recordar que todas as pessoas ali reunidas precisam se reconhecer dentro da perspectiva da fraternidade. Mas como é possível reconhecer-se dentro dessa perspectiva da fraternidade? Somente a partir do agape, ou seja, somente a partir do mandamento do amor. O mandamento que o Senhor mesmo nos deixou e que é o mandamento guia para a construção das nossas relações. O elemento santo não significa um beijo simplesmente puro. Claro que esse beijo não pode ser um beijo interesseiro, de quem abraça o outro esperando poder extrair alguma coisa do outro. Esse beijo, sobretudo, não pode ser falso, como o beijo de Judas em Jesus Cristo na narrativa da paixão. Santo aqui significa que esse abraço deve de fato expressar o que é a vida dessa comunidade.
Não podemos esquecer que muitas vezes Paulo se refere aos membros das comunidades cristãs para as quais ele escreve, chamando-os de santos e santas. Santo e santa não como alguém que está sobre um altar ou sobre um pedestal. Santo e santa significa todo homem e toda mulher que na experiência de fé se descobre chamado à santificação em Cristo Jesus e que, com generosidade, dispõe toda a sua vida para responder positivamente a esse chamado. Mas essa resposta de vida, ela se dá de forma legítima e concreta no encontro com o outro, no encontro com o próximo. Tendo, portanto, começado as orações, sempre que possível, meditado a palavra de Deus, se vive então o beijo santo para recordar que essas orações e reflexões, elas têm a função de estreitar sempre na dinâmica da fraternidade ainda mais a relação entre os membros da comunidade. E é esse estreitamento fraterno, nem sempre fácil, porque o amor é um esforço, e um esforço cotidiano, que nos garante o direito de podermos todos sentar em torno à mesa para nos alimentarmos de Cristo. É interessante notar que se no versículo 16 ele sublinha o elemento do beijo santo como uma característica ritual, mas sobretudo como uma experiência pedagógica de fé, logo no versículo 17 ele chama a atenção para o perigo daqueles que em meio à comunidade geram divisões. Pessoas para as quais os outros membros têm que estar atentos para não serem envenenados pela adulação e lisonjeria dessas pessoas, cujos beijos seriam interesseiros ou falsos. É sempre bom destacar que muitas vezes o que fragmenta a comunidade não é o que aquele de fora da comunidade pode provocar, mas é sempre o que os membros da comunidade fazem, algumas vezes não conseguindo traduzir de forma concreta nas relações, para além do rito, o que o beijo santo significa. O outro elemento, essa comunidade que vive o beijo santo na sua dimensão pedagógica, ou seja, como um convite de fato a desenvolver as relações na ótica da fraternidade, é a comunidade convocada a glorificar a Deus. O versículo 25 começa dizendo: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho. Quem é que tem esse poder de confirmar? É Deus. E o que significa que ele tem o poder de confirmar? Significa que é ele quem, por primeiro, age, nos concedendo as graças necessárias, sobretudo nos entregando o seu próprio Filho e, por meio desse Filho, fazendo-nos participar no seu projeto de salvação. O beijo santo é uma expressão ritual e pedagógica de uma reciprocidade fraterna que a comunidade deve cuidar constantemente em todo tipo de relação e em qualquer encontro que viver. Mas tudo isso só é possível porque é Deus a garantir a vitalidade à comunidade. Mas uma vitalidade que vai de fato nos alimentando na vida de fé a partir da escuta do Evangelho. E o Evangelho não nos fala de outra coisa senão de Jesus Cristo, o Salvador. Quanto mais santo, no sentido de verdadeiro e não de idealização, for a nossa capacidade de abraçar o outro como irmão e de fato juntos nos comprometermos na vida comunitária, melhor e mais sentido terá a nossa oração. Oração que reconhece, ao mesmo tempo que implora que Deus renove a sua graça em nossas vidas, a fim de nos ajudar, sim, pessoalmente, mas também comunitariamente a ser testemunha do Evangelho no mundo.